E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Costa e você está no canal onde a gente fala tudo sobre o universo automotivo sem complicação. Aqui tem conteúdo para quem quer entender mais sobre carro, aprender a cuidar melhor do veículo e evitar dor de cabeça na hora da manutenção. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o fim, porque sempre tem dica que pode salvar o seu bolso Não e há o seu problema mais desagradável do que um motor emperrado em um veículo. Nesse caso, o motor de arranque para de girar o virabrequim e o carro se recusa a dar a partida. Para evitar uma pane, basta esclarecer o que causou o travamento do motor e se o problema pode ser resolvido com suas próprias mãos. Sinais de travamento do motor. Quando aparece uma cunha, o motor para de girar, portanto, se a falha ocorreu durante a condução, o motor se desliga ou sua potência diminui drasticamente. Não é mais possível dar a partida de um lugar, pois o motor de partida deixará de realizar as rotacois do virabrequim. Com essas rotacois, haverá um rangido e um chiado desagradáveis. Sons que lembram metal batendo em metal não são excluídos. Em alguns casos, o motor dá partida com segurança após um longo período de inatividade, mas o tempo de funcionamento é curto. Às vezes, o travamento é acompanhado por um ruído de estrondo sob o capô ou um ruído de batida. O que emperra no motor e por quais motivos? A maior parte dos problemas de funcionamento é explicada pelo travamento do virabrequim, ou melhor, de seus rolamentos. Às vezes, os pistões falham. Antes de realizar o trabalho de reparo, é necessário descobrir as causas do travamento, pois ele ocorre no contexto de problemas mecânicos. E no caso de exposição a altas temperaturas. Causas mecânicas do emperramento do motor de combustão interna. Esse grupo inclui o problema de penetração de qualquer objeto na cabeça do pistão ou no nicho acima dela. Talvez, durante a manutenção, o mestre tenha deixado passar ou arrancado uma porca ou quebrado a arruela que fixa o filtro. Há casos em que produtos de terceiros acabam na câmara de combustão durante a desmontagem do carburador. Com esses problemas, ocorre um travamento do pistão e, para restaurar a operação normal da usina de energia, é necessário um longo reparo. O emperramento também ocorre quando elementos de sincronização danificados ou saltados ou ajustador de corrente quebrado e suas partículas ficam sob o mecanismo. Objetos estranhos ficam sob o conjunto quando a tampa é removida. Às vezes, há um afrouxamento das válvulas, danos às molas e calcos nas guias. Talvez a peça tenha sido deformada, de modo que não pode assumir a posição original e começa a colidir com a cabeça do pistão. Danos no anel do pistão. Com esses problemas, a cabeça do pistão permanece destravada, o que é acompanhado por uma série de consequências negativas. Afrouxamento das porcas de capa do virabrequim ou do cabeçote inferior da biela. Esses problemas ocorrem quando os fixadores não são apertados o suficiente durante a manutenção de rotina. Se você conseguiu descobrir que há algum objeto nos cilindros, é possível retirá-lo sem desmontar a unidade de potência. Isso é feito com um imã e uma haste de comprimento adequado. Primeiro, coloque os pistões dos cilindros 1 e 4 na posição superior, remova as velas de ignição e encontre o objeto que obstruiu o sistema. Se não houver detritos estranhos na área, você precisará verificar os conjuntos 2 e 3. Superaquecimento do motor. Um grande número de causas de emperramento do motor é atribuído ao superaquecimento. Entre elas, desperdício de lubrificante ou baixo nível de óleo do motor. Na ausência de tais composições, o motor não é mais resfriado adequadamente. As peças de fricção secas se expandem sob a influência de altas temperaturas e estão sujeitas a calcos. Diferentes fatores provocam deficiência de óleo. A entrada de tosol ou anticongelante no óleo. Esse problema causa a deterioração das propriedades características do líquido de arrefecimento e ocorre com a despressurização das juntas entre o bloco de cilindros e o cabeçote. Não se pode descartar a possibilidade de danos ao cabeçote do cilindro ou ao BC. Mau funcionamento do termostato ou da bomba no componente de arrefecimento. O aquecimento prolongado dos componentes do trem de forca aumenta o coeficiente de atrito e faz com que os pistões fiquem presos no cilindro. Às vezes, o problema é resolvido após o resfriamento, mas isso não garante que o motor funcionará corretamente no futuro.
Para excluir a formação de calcos devido ao superaquecimento, e suficiente, seguir as recomendações do fornecedor de fábrica sobre a escolha do líquido de arrefecimento. Manter constantemente o nível ideal de líquido de arrefecimento. Ser capaz de distinguir os sinais de falha do termostato, da bomba do sistema de arrefecimento e de outras unidades importantes, para que você possa trocar a bomba d'água a tempo. Realize a lavagem do favo de mel do radiador nos elementos de resfriamento. Falta de óleo. A deficiência de óleo do motor em altas velocidades do motor causa atrito seco das peças, o que faz com que elas se aqueçam rapidamente. Sob a influência da alta temperatura, os elementos de atrito se expandem e a folga térmica diminui. Além disso, no contexto de tais mudanças, formam-se setores de fusão localizados. A falta de óleo, portanto, acompanhada de consequências devastadoras para os elementos deslizantes. Inicialmente, a falta de substância é sentida pelas camisas principais do virabrequim, pois elas são submetidas a cargas máximas quando o motor é ligado. Em um cenário de alta temperatura, as camisas ficam presas ao pescoço das unidades rotativas, em seguida, giram nos leitos e causam uma batida característica. Se o problema se agravar, elas se prendem com tanta força que, mesmo depois de parar a unidade de potência e tentar dar a partida novamente, o motor de arranque não consegue girar o virabrequim. Esses são os principais sinais de gripagem do motor. A baixa pressão do óleo no motor ocorre devido aos seguintes fatores: baixo desempenho da bomba de óleo, entupimento da tela de admissão de óleo, formação de emulsão devido à mistura de óleo com água ou líquido de arrefecimento, entupimento dos canais que transportam óleo para o pino do pistão ou para a linha de lubrificação. Como posso saber se o motor está emperrado? A primeira sugestão de travamento do motor é quando a unidade de partida emite um ruído característico de clique na lateral do rele retrator, o que faz com que o virabrequim pare de girar. Isso pode ser devido a uma bateria descarregada ou a danos no próprio mecanismo de partida. Para localizar a quebra, basta tentar girar o virabrequim manualmente. Para isso, são fornecidos os seguintes métodos: acionar o mecanismo com uma chave inglesa pelo parafuso de montagem da polia. No entanto, esse método tem uma desvantagem: o design do carro nem sempre oferece acesso livre à polia. Suspenda o eixo de acionamento, engate a marcha mais alta e tente girar o motor pela roda. Não tente girar o virabrequim rebocando o carro com um cabo. Se a máquina estiver emperrada, será difícil girar o motor por meio de esforços intensos. O que fazer nessa situação? Se você estiver preocupado com o problema da cunha do motor, mas não houver possibilidade e desejo de realizar uma revisão geral do motor, basta remover a correia dentada e tentar girar a engrenagem do eixo de comando de válvulas. Se a peça não girar na direção do virabrequim, há o risco de problemas com as válvulas. Nesse caso, a restauração do motor começará com a remoção da tampa da válvula. Se a polia não girar, o cárter de óleo deverá ser removido e os ressaltos da camisa, as tampas da camisa e os cabecotes inferiores da biela deverão ser removidos. Se os revestimentos forem verificados e estiverem presos, a substituição dos mancais deslizantes não será suficiente para resolver o problema. Como medida adicional, a bomba de óleo deve ser avaliada e o eixo desmontado para soprar os dutos com ar comprimido. É possível que eles estejam entupidos, resultando em uma deficiência de lubrificante. Se não houver problemas nos rolamentos, as peças do grupo cilindro-pistão devem ser removidas. Se o dano mecânico for excluído, o superaquecimento do motor pode ser evitado avaliando-se o nível de lubrificante e sua qualidade em tempo hábil. Também é importante monitorar a quantidade de líquido de arrefecimento e o funcionamento correto de peças como termostato, bomba, etc. Não é difícil evitar o travamento do motor. O principal é não ignorar os sons estranhos do motor, ronco, batidas, etc. Mas parar imediatamente de dirigir e verificar qual é o problema. Em conclusão, entender por que o motor pode emperrar é fundamental para evitar problemas maiores e garantir a segurança do veículo. Lembre-se de que fatores como falta de lubrificação, superaquecimento e falhas mecânicas podem ser os principais culpados. Caso você se depare com essa situação,
É importante agir com calma, desligar o motor e buscar ajuda profissional. Manter a manutenção em dia e estar atento aos sinais do seu carro pode fazer toda a diferença. Cuide do seu veículo e dirija com segurança.